Olá, seja bem-vindo ao canal Se Encontrar é Preciso. Meu nome é Roberto. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva. Ative também o sino de notificações. Dê aquele like, aquele joinha se for relevante para você o vídeo. Hoje eu venho aqui compartilhar com você a respeito de Judas. Já bastante conhecida essa história, né, de Judas. Judas traiu Jesus. Judas traiu Jesus com um beijo, né? Ele se colocou como uma pessoa atenciosa, amorosa, uma pessoa, como que eu digo, uma pessoa que estava preocupada com o bem-estar de Jesus. Ela lisonjeava Jesus, era uma pessoa que procurava agradar a Jesus, vivia ali em cima de Jesus, né, fazendo de tudo para agradar a Jesus e demonstrava preocupação com Jesus. Só que no fim ele acabou traindo Jesus. Só que Jesus sabia disso, né? E é importante que você também saiba quem é o Judas na sua vida, quem está rodeando a sua casa, rodeando a sua pessoa, né? Te lisonjeando, te oferecendo ajuda, sendo delicado, cuidadoso com você. Cuidado com essas pessoas são traíras, são traiçoeiras. E dá para conhecer, viu? Tá? Dá para conhecer. Uma vez que você fraga, né, percebe uma delas, você começa a perceber todas elas. Os olhares delas são diferentes, né? Infelizmente, são pessoas que sofrem, né? Pessoas que têm um grande problema na vida, mas, né, elas agem ao contrário, né? Elas agem com má intenção com as pessoas. E por isso que a vida delas anda só para trás. Porque elas são pessoas que andam cheias de rancor, cheias de ódio, cheias de inveja. E, e elas agem dessa forma, querendo tirar proveito, né, das pessoas que ela veem que o coração é bom. Né? Se você tem um coração bom, elas percebem isso. E aí elas vivem rodeando você. E não é fácil lidar com essas pessoas porque é, às vezes irrita, né? Às vezes irrita e, aliás, não é às vezes, sempre irrita essas pessoas a maneira como elas tratam a gente. Elas são muito pegajosas, muito preocupadas com a gente, muito amorosas e isso acaba irritando, né? E às vezes, se a gente não tiver controle emocional, a gente acaba maltratando essas pessoas, saindo do limite, né? Perdendo o controle e fazendo cagada, fazendo coisa feia. Então, se você ainda não, né, não decifrou, não observou que tem esse Judas na sua vida, saiba aqui as características dessas pessoas. Essas pessoas, elas lisonjiam, elas oferecem ajuda, elas vivem o tempo todo rodeando você ali, preocupada com você, e tudo está focado em você, né? Tudo. Vou dar um exemplo aqui. Isso acontece muito comigo. E tem vários tipos de pessoas que às vezes eu cruzo por aí, ou às vezes, né, convivo, que elas agem da seguinte forma. Elas são de te dar presentes todo momento. Elas às vezes tiram da boca para te dar. Às vezes elas, né, têm coisas, às vezes você nem pede as coisas e elas vivem oferecendo. Às vezes você não pode abrir a boca e aí elas estão lá, não, toma, fulano, não, eu tenho aqui, né? Só que elas ficam tão apegadas, tão, como que eu digo a palavra? Elas se comprometem tanto com você que te coloca em comprometimento com ela, que às vezes você fica até meio sem saída, meio sem para onde correr. Então é muito necessário e que a gente tome cuidado em aceitar as coisas das pessoas e é bom que a gente trabalhe bastante as emoções da gente para não maltratar essas pessoas. A gente procurar ser bastante assertivos. Elas são perigosas, né? Elas são perigosas porque elas não têm consciências, elas não têm juízo, não têm um pingo de juízo, né? Você pode ver que o Judas, ele não teve um pingo de juízo, ele tinha interesse, né? Ele tinha interesse por trás, ele tem um interesse muito grande de ser grande, né? De possuir as coisas, de possuir matéria, de ser considerado pelas pessoas, só que ele não faz por merecer.
E a maneira que ele encontra de chegar a essa grandeza, né, que ele acha que é a certa, mas não é, ele não está nem percebendo isso, é ficar paparicando, agradando as pessoas, fingindo ser o que não é. Aliás, ele tem essa grande característica de fingir ser o que não é, contar vantagem, falar de algo da vida dele que ele não é, né? Falar que ele vai fazer coisas que ele não vai fazer. Então, nos bastidores da vida dele, ele tá tudo ferrado, mas ele vive ali contando vantagens sobre a vida dele, que a vida dele é maravilhosa. Ele só sabe contar vantagem, ele nunca fala, ele nunca assume qualquer tipo de erro da vida dele. Então, esses são os Judas, pessoas que irritam a gente. Se a gente não tomar cuidado, é preciso que a gente trabalhe as emoções para não maltratar essas pessoas. São pessoas, como eu disse, são pessoas carentes, né? São pessoas que têm uma dificuldade muito grande na relação com as pessoas, são pessoas frustradas, nervosas, irritadas, elas não medem, né, para falar, né? Falam muitos palavrões que, embora falar palavrão não significa muito, mas elas falam demais, né? Coisa feia mesmo, que é até horrível de estar ouvindo ali, né? Tipo desgraça, dos infernos, essas coisas, sabe? Pessoas que falam muito mal das pessoas, falam que o ser humano é assim, assim, assado, e menos ela não consegue olhar para ela. E ela se irrita, perde o controle rapidinho. A pessoa que de repente ela fica agressiva. Ela não tem consciência disso. Vou te dar um exemplo aqui que um dia desse eu passei por uma situação com uma delas aí que ela me colocou minha vida em risco, né? Por conta dela não ter um pingo de juízo, ela colocou minha vida em risco. Assim, do nada, uma simples brincadeira que ela fez, que, né, foi por Deus mesmo que ela não ceifou a minha vida. Então são pessoas que a gente precisa se afastar, né? E no entanto, a gente não deve maltratar essas pessoas, criar um clima negativo com elas, porque isso nos prejudica muito, né? Isso nos prejudica. Elas nos colocam nessa posição de aprender a lidar com as nossas emoções, de ser um pouco mais assertivo com elas, né? Porque a gente corre risco com essas pessoas. E uma hora ou outra a gente sempre está se deparando com essas pessoas. É inevitável a gente se deparar com esse tipo de pessoa. No trabalho, na rua, na convivência, às vezes na família mesmo, a gente se depara com esse tipo de pessoa. E então é importante que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções, para lidar com essas pessoas. E como eu disse, elas têm um jeito diferente. O olhar dela é bem diferente das pessoas que cuidam da sua própria vida, que não vive ali focado em você, né? Como eu disse, quando ela tá perto de você, ela fica ali, tipo, aparicando. Sabe quando uma mulher é apaixonada por alguém, ou um homem é apaixonado por alguém, vice-versa, apaixonado um pelo outro, eles ficam vidrados, né? Atencioso, focado no comportamento do outro, é, qualquer, qualquer movimento da outra pessoa, né? Ela está atenta ali para falar alguma coisa, ou para te defender, ou para oferecer, né? É tipo o Judas mesmo, né? E nas suas costas ela, com certeza, ela te trai, né? Então é muito arriscado essas pessoas que vivem te oferecendo. Então é preciso que a gente trabalhe essa questão de aceitar essas coisas. Eu, por exemplo, às vezes aceito essas coisas dessas pessoas, não peço nem nada, mas elas vivem oferecendo. É preciso que a gente trabalhe essa questão de ficar aceitando essas coisas, pois elas usam de estratégia para nos comprar, né? Então, isso é para ter crédito com a gente, então elas ficam ali oferecendo ajuda, fica atencioso. Então, é um meio, é uma estratégia que elas usam para se beneficiar, para ficar próximo, né? É um motivo que ela tem para ficar próximo da gente, para poder ficar ali pedindo favores e tirando informação, seja lá o que for, mas nada do que ela está querendo com você ali, na verdade, é saudável. Então é preciso tomar muito cuidado
né, em aceitar as coisas das pessoas. Na verdade, a gente não deve nem aceitar, né, dizer não de uma maneira bem humorada para não, né, criar um clima negativo, mas evitar de aceitar as coisas das pessoas. Embora eu vivo trabalhando isso em mim também, às vezes eu aceito, mas sempre me preparando, sempre arrumando estratégia para na próxima não aceitar mais. Não pode vir um movimento seu, elas ficam atenta naquilo que você está fazendo, o que está acontecendo com você, para ela logo estar ali, te oferecendo algo para te salvar, para te ajudar. Ela está preocupadíssima com você, entre aspas. Então esses são os Judas, ok? Valeu, meu pessoal, muito obrigado para vocês, tenham um bom dia. Hoje é quinta-feira, né? Feriado aqui e tá bastante frio. Mas vamos que vamos para se defender aí desses Judas, né? Como eu disse, são pessoas que sofrem bastante, têm um grande sofrimento na vida, mas o caminho que elas usam para se livrar desse sofrimento não é o correto. Pelo contrário, elas acabam procurando mais sofrimento ainda, acabam ficando mais sozinha na vida. Valeu, obrigado, tchau.